Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Vamos agora às manchetes de hoje. Presos criminosos que usavam o uniforme da polícia para cometer assaltos é aqui em Porto Alegre. A dupla faz parte de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Pancadaria generalizada em frente a uma festa no litoral norte. Câmeras de segurança mostram uma das vítimas sendo brutalmente agredida. E em Pelotas, uma outra confusão que virou caso de polícia. Estudantes e brigadianos entraram em confronto durante uma festa promovida por alunos da Universidade de Pelotas. O inquérito vai apurar a conduta dos PMs. Em Lagoa Vermelha, câmeras de segurança gravam 2 homens arremessando celulares para dentro do presídio. E ao vivo aqui no estúdio, a previsão do tempo com a Estael Cias. Agora a gente vê imagens ao vivo, temperatura de 24 graus aqui em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 20 para o meio-dia e você vai ver ainda hoje presos os criminosos que usavam o uniforme da polícia para cometer assaltos aqui em Porto Alegre. E a dupla faz parte de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. A pergunta que fica, será que eles compraram estas roupas, compraram estas camisas? Da onde que eles conseguiram, roubaram ou são falsificadas? Tudo isso certamente vai ser identificado. Mas até bem pouco tempo atrás, era muito fácil de se ter acesso a esse tipo de roupa. E eles usavam essa roupa, usando a imagem da Polícia Civil. E o que eles faziam? Praticavam crimes, praticavam assaltos às vítimas aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz os detalhes na reportagem do Marcelo Chemari. E foram identificados os participantes de uma pancadaria generalizada em frente a uma festa no litoral norte. As câmeras de segurança mostram uma das vítimas sendo brutalmente agredida. Isso aconteceu lá em Osório. Muitos jovens estavam reunidos. Estava olhando agora há pouquinho manifestações de moradores ali de Osório que viam muitos jovens em grupinhos, tarde da noite, se divertindo e não viam polícia por perto, nem na região central da cidade. Agora, o que aconteceu não se sabe. E muitos menores de idade, de menor, que são protegidos. Até a polícia ser chamada, até a polícia chegar, já tinha tudo terminado. Segundo a PM, não viu ninguém, não viu o que tinha acontecido e não sabem quem é que estava envolvido. Enquanto isso, a gente vê as agressões ali a este jovem que teve nariz, um deles teve nariz fraturado, ficou bastante ferido. Mas agora, não se sabe se vão atrás ou não disso, se alguém vai pedir providências, mas as imagens estão aí e principalmente a crítica dos moradores que frequentam o Osório devido à falta de segurança. Que a gente sabe que muitas vezes não é nem responsabilidade, nem culpa dos funcionários ali, dos policiais. A questão é que tem pouco brigadiano em todo o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente traz mais informações também sobre esse caso. Aí a gente vê um momento ali, não é um carro da brigada que parou ali? Uma viatura? Pois é, tá ali. A informação que a gente... Aí eles foram embora, E aí eles foram embora. Eles foram embora porque, segundo as informações, que quando eles chegaram, já não tinha mais nada acontecendo. Então a gente observa que a Brigada Militar, ela se aproxima no momento que eles tinham dado uma folga na confusão. A Brigada Militar chega aí, já tinham parado. Lá veio o carro da Brigada Militar se aproximando, tá ali em cima, tá ali a viatura da Brigada Militar. Certo, perguntaram o que aconteceu. Não, nada, aqui tudo tranquilo. Enquanto que tem um caído ali, machucado, levantou, cambaleando e o carro foi embora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao que aconteceu lá em Osório. Mas teve confusão no sul do estado, lá em Pelotas. Uma outra confusão que virou caso de polícia. Estudantes e brigadianos entraram em confronto durante uma festa promovida por alunos da Universidade de Pelotas. E foi aberta agora uma investigação para apurar a conduta dos policiais. Em seguida, a gente traz detalhes, uma festa que estava sendo promovida, mas lá a polícia foi e quis botar ordem. Tinha confusão por lá. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do que aconteceu lá em Pelotas. 11h44 agora e foi inaugurada em Santa Maria a maior loja da Havan aqui no estado. E uma multidão foi conferir as atrações desse primeiro dia. Teve fila, gente, desde a madrugada em frente à loja. Confira.
Neta e vó foram as primeiras da fila à espera da abertura das portas. Elas chegaram na Havan às 5 da manhã. Por que tão cedo? Oh, a gente queria prestigiar, não sabia como é que ia ser, ter muita gente. A gente queria ser a primeira. Eu espero achar alguma coisa boa para comprar, uma promoção boa, né? E promoções não faltaram. A tradicional de edredom foi a mais procurada. São 100 mil itens nacionais e importados oferecidos. Eu vou dar de presente. Para quem? Ah, para uma sobrinha, para uma prima, vou dar. Esta é a 4ª loja da Havan inaugurada no Rio Grande do Sul. Até o fim do ano vão abrir mais 2 unidades. Ao todo, serão 50 lojas no estado. Não é só cidades grandes que vão ganhar a Havan. Cidades pequenas, onde a micro-região e ao redor tiver aí 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, nós vamos plantar lojas por todos os estados, gerar emprego. Vestido de gaúcho, Luciano Wang apresentou a loja aos convidados e motivou a equipe. Foram gerados na cidade 150 empregos. Letícia estava sem trabalho há 5 anos. Representa a vida que segue, representa se sentir inclusa no mercado de trabalho, uma coisa que eu já não sentia mais, né? São 16 mil metros quadrados de área construída às margens da Avenida Elvio Basso, um investimento de 35 milhões de reais. É a maior loja da Havan no estado até agora. Agora, faltando 15 para o meio-dia, vamos falar de esporte, porque a dupla Grenal voltou a vencer juntas no Brasileirão e tem, olha só, tem atacante preparando a buzina do carro novo. O que será isto? Débora de Oliveira está de volta hoje, né? Depois de ter ficado uns dias em casa, se recuperando, né? Ela já chegou a meu, já tá bem, tá prontinha. Ô, André, e não é nem a buzina da Kia São Motors, André. A buzininha, tá vendo, ó? Cadê a buzina? Deixa eu te dar Como é que um tu está? oi. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Agora sim, né? Agora tô bem. Não é só porque a dupla Grenal ganhou no fim de semana, não. É porque as minhas pedrinhas, André. Olha aqui, ó, só, hein? as tudo minhas isso. pedrinhas não estão mais me incomodando, André. As tuas pedras, elas têm que ser de ouro. É? Olha, não desejo cálculo renal, que o pessoal, os médicos Sério falam que é isso aqui cálculo tudo? renal, né? Não pode ser verdade. A gente isso fala aqui. pedra no rim, né? E... Não, isso é uma pedreira. Não, eu tô brincando. Isso aqui não são as minhas pedrinhas. Não as são minhas as verdadeiras. eram pequenas, mas assim, ó, que dor. Não desejo pra ninguém. E eu sei que em casa muita gente me entende, porque nesses últimos dias recebi mensagens de todo o estado e do Brasil, de pessoas que já passaram por isso, homens, mulheres, e que sabem o quanto é terrível essa dor. Então, assim, você em casa, tome bastante líquido. Isso. Cuide da sua alimentação, evite o sal para que essas pedrinhas não se formem dentro de vocês. Eu fiquei olhando aqui e olha que tem umas que devem ser grandes assim, até maior em alguns casos. A minha e por tinha isso, 7 milímetros. Então, tive pequenininha que passar por e já cirurgia. doía. E Né? já, é horrível a dor. Uma dor, assim, não tem como contar e falar a dor. Então tá aqui o símbolo, né, do que aconteceu contigo na semana passada e a dica pra gente. E estamos felizes com o teu retorno. Eu Mais um beijo pra também, ti. tava com muita saudade, porque eu adoro isso aqui, viver com vocês, participar de tudo que acontece. E quando a gente fica fora, principalmente quando a gente não tá muito legal, né? Aí a gente fica triste. Agora eu tô feliz de novo. Mas era nossa telespectadora, acompanhava todo dia, né? Sim, fazia fotinho de vocês, ficava mostrando, mandando, tava acompanhando tudo de Que história. história é essa de carro aí? É que é o seguinte, André, vou te falar que essa história do carro começou, sabe onde? Campinas. Começou no caminho. Um ano atrás, André. Estava eu num jogo, eu tava contando uma história curiosa agora pra quem tá em casa. Estava eu num jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e esperei todo mundo fazer a pergunta da coletiva sobre a partida. O Grêmio tinha vencido o jogo. Daí eu falei com o João Paulo Fontoura, que é o assessor de imprensa do Grêmio, disse assim, deixa eu perguntar por último, porque a minha pergunta não tem nada a ver com o jogo em si. E aí eu perguntei, eu disse, Renato, você tinha prometido aos jogadores que se algum jogador fizer um gol de bicicleta, né, no treinamento ou enfim, você daria um carro zero. E o Vico, que é um menino da base, que estava treinando com os profissionais, tinha feito 2 gols de bicicleta no treinamento, André. E aí, naquela época, um ano atrás, eu perguntei ao Renato. E aí o Renato... No campinho, você vai saber o que responder. Vai deixar a gente... Mas o Renato, naquela o seguinte, época, só que ele se ontem... referia a um gol dele, que ele
foi um Ele belíssimo acha que gol ele é de melhor que o bicicleta. Cristiano Ronaldo fazendo gol de bicicleta, entendeu? Aí ele falou isso e tal. Só que daí ontem o Renato... Aí o Renato naquela época disse que não valia porque não era jogo, tinha que ser no jogo. Tá, bicicleta, carro, bom, daqui a pouco tu vai explicar no campinho, é isso. Aí ontem o Luciano foi lá e pá! Andou de bicicleta no jogo contra a Chapecoense. Olha ali, ó. Olha a bicicleta. E agora? Que o Renato disse que só valia o carro se fosse na hora do jogo valendo. Aí ele e esse falou aí isso, foi jogo valendo. E ele falou isso... Valeu 3 pontos no Campeonato Brasileiro, valeu o Grêmio consolidado no Tem G4, direito ou não tem direito? Valeu o Grêmio ali, ó, com um pezinho na Libertadores de forma direta ano que vem. Valeu a 5ª vitória consecutiva. E aí, não vai valer o carro? Puxa. Eu quero saber o que o Renato acha E disso. o que o Renato acha disso? No campinho, você vai ver, André. No campinho. Vocês não acham que eu vou falar tudo agora, senão vocês depois não assistem a gente. Mas o gol tem que ser, a bicicleta tem que ser igual a dele, né? Porque ele disse que a dele foi espetacular. É, ele disse que a dele é mais bonita que a do Cristiano Ronaldo, entendeu? Que o Cristiano Ronaldo fez o ano passado. Bom, mas eu voltei com 2 vitórias, não foi só com uma. Voltei com a vitória colorada também. 2 gols do Potker ontem, diante do Fluminense no Beira-Rio. Teve protesto no sábado, né? Os torcedores ontem também seguiram protestando durante a partida. Essa vitória veio para dar um alívio, principalmente porque o Inter voltou a se aproximar do G6, que é o grupo da pré-Libertadores. Ainda restam 6 partidas, a gente sabe que a dificuldade é grande até lá. Mas o Flamengo também pode dar uma chance, não é? Não, é que o Flamengo vai jogar com o Grêmio. É o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Depois a gente vai falar sobre isso, porque é o reencontro depois daquele jogo fatídico lá no Rio de Janeiro, né? E é um jogo que pode valer o título já para o Flamengo. Mas assim, o Inter tem que focar nesses 6 jogos para atingir o objetivo. O torcedor está cobrando, está atento, a direção não gostou nada das cobranças, inclusive vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo essa semana, André, para repensar o posicionamento do clube com relação aos espaços das organizadas lá dentro, porque segundo o presidente Marcelo Medeiros, essas faixas, esses cartazes aí, que no treinamento de sábado foram utilizadas, elas foram confeccionadas dentro do espaço que o Inter disponibiliza para as torcidas, então a direção não gostou. Agora, eu vou te dizer que o final de semana ainda nos deu demonstrações do quanto a gente precisa evoluir como seres humanos. E isso envolveu um jogador gaúcho, Tyson, de Pelotas, lá na Ucrânia. Ele saiu de campo chorando, André. O Dentinho, que é outro jogador, também saiu de campo chorando, tá aí o Dentinho, ó. Esse jogo era válido pelo campeonato ucraniano e atos de racismo foram feitos por parte da torcida adversária ao Shakhtar Donetsk. Né? E o Tyson reagiu usando o dedo da mão e ainda chutando a bola para o torcedor e foi expulso de campo porque estava reagindo aos atos de racismo. Então, assim, a gente sabe, né, como combater a intolerância com educação. Mas num país ou num mundo onde as pessoas têm acesso a várias possibilidades de evolução e ainda assim querem viver naquela antiguidade onde se acha melhor do que os outros, a gente ainda vai demorar para construir essa evolução através da educação. Então, daqui a pouquinho do campinho... Eu volto. Eu volto com o Jeremias, hoje ele vai me pagar, porque ele aprontou muito nos últimos dias. Até daqui a pouco. Muito bem, 11h52 agora. E atenção, presos agora de manhã aqui na região metropolitana, 2 homens que usavam uniformes da Polícia Civil para praticar assaltos. Tem que tomar cuidado, viu? As vítimas tinham uma rotina estudada pela quadrilha, sabiam tudo. E eram surpreendidas em casa pelos bandidos disfarçados. Os suspeitos presos na operação foram reconhecidos pelas vítimas. Entre eles está Samuel da Rosa Dias, de 22 anos. Ele estava foragido do regime semiaberto e já foi condenado por homicídios, tráfico de drogas e roubos. O bandido é apontado como o chefe da quadrilha ligada a uma facção criminosa. Eles, no momento que eles ingressavam, arma apontada na cabeça, arrastando as vítimas para dentro das residências. Eles, além das residências, também atacaram a parte comercial. Durante as buscas, os agentes apreenderam um revólver, munições, drogas e mais de 30 uniformes da Polícia Civil, além de uma peruca, um colete à prova de balas e toucas ninja.
Eles usavam as camisetas da instituição, da Polícia Civil, objetivando facilitar a entrada, até mesmo porque os fatos ocorriam em horário normal, durante uma manhã, e não era abordada a vítima fora da residência, sim dentro da residência. Então, esse uso da camiseta facilitava o ingresso, que as pessoas abrissem a porta e o ingresso dentro da residência. Entre as vítimas estavam políticos, agentes federais, empresários e comerciantes. Após a prisão do motorista do bando em setembro deste ano, os policiais apreenderam áudios que indicavam o planejamento dos crimes. E havia toda uma conversa de como atuar, deboche do que eles praticavam, né? Partes do inquérito estão sob segredo de justiça. A divulgação de imagens e escutas ainda não foi autorizada. A investigação segue para tentar prender outros integrantes do bando. Deixa eu conversar aqui com o Marcelo Chemali, que acompanhou. Ô, Marcelo, bom dia. Bom dia. Como é que eles tinham essas roupas? Eram da polícia, eram falsificadas, eles compravam? Como é que eles chegaram a ter esses uniformes? Porque assim, ó, que segurança que a gente tem, né? É o uniforme da polícia ou chega alguém dizendo que é da prefeitura, da Secretaria de Saúde, porque as pessoas têm que tomar cuidado hoje por todos os lados, Marcelo. Olha, André, eram camisetas falsificadas, viu? Até uma falsificação grotesca, mas que agentes treinados sabem identificar. Agora, o cidadão comum que é abordado em casa ali, geralmente casas de alto padrão, né? Com funcionários ali trabalhando, empregados. O empregado vai ali e atende, né? O bandido ali disfarçado de policial, ó, temos um mandado a ser cumprido. Abra a porta e tal, e quando eles ingressavam na residência, já colocavam armas na cabeça, intimidando, fazendo reféns, e aí faziam a limpa na casa, dinheiro, joias e também objetos de valor. O que chamou a atenção, André, políticos aqui da região sul de Porto Alegre, mesmo, né? Agentes federais, André, gente treinada, mas que infelizmente os funcionários das residências acabavam aí caindo nessa conversa fiada desses bandidos, né? E tudo isso para sustentar um braço financeiro de uma facção criminosa que tem a origem no tráfico de drogas, mas também precisa de dinheiro para comprar armamento e também para comprar droga, né, André? Vejam que eles tinham todas as informações. E como que eles tinham essas informações, Chemali? Rotina, estudavam entrada e saída de funcionários, a entrada e saída dos donos dessa casa, porque a maioria desses ataques, André, aconteceu no meio da manhã. Num horário onde geralmente as pessoas estão tranquilas, quem está em casa trabalhando, né, funcionários da casa, empregados da casa, estão ali tranquilamente realizando a sua atividade. Os donos, na maioria das vezes, já haviam saído de casa, né, para, enfim, cumprir a sua função fora, os empresários, os políticos. Então, eles tinham um ambiente todo já preparado e num horário que não chama muito a atenção. Geralmente, crimes mais graves acontecem durante a noite, é onde o alarme já está ligado, as cercas elétricas, enfim. Eles chegavam no meio da manhã, né, com papéis, enfim. E tem outro detalhe. Exato. Tem um outro detalhe. Eles sabiam de quem era a casa. Sabiam. Sabiam, André. E sabendo de quem é a casa, consegue saber de toda a rotina, né? Exatamente. Todos os detalhes. Então, até isso, eles sabiam o momento ideal para invadir a residência. Mas que coisa absurda. E a quadrilha, ela é maior ainda. É maior, ainda tem gente solta. Isso aí, segundo a delegada Áurea Roppel, ali da 6ª DP da Zona Sul aqui de Porto Alegre, ela é uma espécie de célula, né, de uma quadrilha focada para ataques ao patrimônio, para roubos. Mas eles são todos ligados a uma facção que tem origem na Zona Leste de Porto Alegre, já se espalhou pela região metropolitana, várias cidades do interior e que atua, né, especialmente no tráfico de drogas. Comete também crimes aí. Quantos e quantos crimes foram denunciados, André? Deles atuando aí, matando rivais, usando o uniforme da Polícia Civil. Verdade. Eu lembro do caso mais recente, aquela chacina lá em Mostardas, né, na Praia da Solidão, que eles ali chegavam dizendo polícia, polícia, todos com a camiseta da Polícia Civil e, na verdade, eram criminosos, né? Muito bem, vamos continuar acompanhando e temos uma outra questão, porque 2 corpos, olha que história, hein? 2 corpos encontrados numa caixa de esgoto no bairro Humaitá, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. O que é isso, Marcelo Chemali? Caso misterioso ainda, viu, André? Esse local aí é um prédio abandonado onde funcionava uma empresa. A brigada foi acionada pouco depois das 6 horas da tarde desse domingo. E aí a informação é que um corpo havia sido jogado numa caixa de esgoto no local. Uma denúncia anônima. Quando os PMs chegaram, identificaram mais outro corpo, ou seja, 2 pessoas mortas ali, uma espécie de desova. Moradores da região informaram ali aos PMs que 2 pessoas teriam sido mortas por indivíduos
desconhecidos da Vila Teodora na tarde de domingo, isso tudo na Zona Norte. A Polícia Civil e o IML foram acionados para atender a ocorrência, coletar ali provas, indícios ali. Os peritos do IGP também fizeram ali análise. Os 2 corpos, por enquanto, não foram identificados e o Departamento de Homicídios aqui da capital investiga o caso, André. Imagina se não tem ligação com o tráfico de drogas, hein, Marcelo Chemali? Tudo indica que é uma execução, né, André? Tudo indica, né? Execução. O tribunal, como é que é? O tribunal do crime, né? Tribunal do crime, tribunal do tráfico, crime. Né? Bom, outro assunto importante, um carro foi encontrado pegando fogo aqui em Canoas. Mas não é simplesmente um carro pegando fogo. É outra história que certamente tem ligação com o tráfico de drogas, Marcelo Chemali. Ou com outros crimes também, né, André? Raptos, enfim, crimes, roubos. E a gente percebe aí nas imagens as chamas ali atingindo o veículo, o carro abandonado no local perto das 10 horas da noite de ontem. Moradores aí, vizinhos, disseram que homens chegaram no local em 2 carros, um Siena prata e o outro Siena vermelho. Eles retiraram as rodas do carro prata e depois disso colocaram fogo. O corpo de bombeiros e aí entraram no carro vermelho e fugiram, levaram as rodas. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar as chamas e evitar aí que esse incêndio se alastrasse para as casas vizinhas. Ali havia residências bem próximas desse local do incêndio. O carro totalmente destruído. A gente vê na imagem agora aí os bombeiros controlando as chamas, o incêndio. A Brigada Militar também esteve no local. E moradores contaram que a rua Costa Júnior, no bairro Niterói, tem se tornado um depósito de carcaças de carro. A gente percebe ali um outro carro que foi abandonado, completamente depenado, André. Confirmando que os moradores disseram e denunciam. Completamente depenado. Na tarde de domingo, uma carcaça que aparecia de um Palio, mostramos ali antes, foi abandonada em um beco. A outra de um Corsa Sedan também estava nesse local, portanto, aí atenção para a polícia, para a delegacia de roubo de veículos, enfim, para as especializadas. Tem sido aí uma rota de abandono e de tentar eliminar pistas, vestígios de outros isso que eu ia dizer. né? O objetivo deles, colocar fogo, é para apagar qualquer vestígio da digital. Então, certamente colocaram ali o fogo nisso, né, no carro, que era para... Geralmente são carros roubados, né, André? Que foram usados em outros crimes, um sequestro, um assalto a algum estabelecimento comercial e para se livrar aí desse vestígio do crime, eles acabam colocando fogo. Daqui a pouco vamos fazer um grupo, né, junto com a polícia, para que a polícia consiga, logo que o vizinho, né, o morador vê que tem um carro sendo largado, avisar a polícia para que imediatamente possa lá e fazer a prisão dessas pessoas, fazer a averiguação. Até daqui a pouco, obrigado, Marcelo Chemali. Agora, meio-dia e 1 minuto, atenção, olhem que história revoltante, 2 dias depois de sair da prisão, 2 dias depois. Um homem matou a ex-companheira. Mais um caso brutal de feminicídio que aconteceu neste final de semana aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Os detalhes na tela. Assim ficou a casa onde a vítima, uma mulher de 51 anos, morava no bairro Guajuviras, em Canoas. Segundo a polícia, o casal discutiu e então o homem de 53 anos cometeu o crime, colocou fogo no local e fugiu. A família dele entrou em contato com a Brigada Militar aqui de São Leopoldo, por conhecer já esse cidadão, né? E informou o possível local onde ele poderia se encontrar. De pronto dessa informação, a Brigada Militar foi ao local e realizou a prisão. Ele foi preso em flagrante em São Leopoldo. Estava escondido em um mato, com os pés queimados e roupas manchadas de sangue. E tem um fato que deixa o crime ainda mais revoltante. O assassino estava preso desde novembro de 2018 porque tentou matar 3 pessoas de uma mesma família. De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, a arma usada também foi uma faca. Ele ficou cerca de 1 ano na cadeia, foi solto e 2 dias depois veio aqui matar a companheira. Nós vizinhos saímos todos para ajudar ela ali, mas aí até o momento nós não sabíamos que ela estava ali dentro, né? Porque nós fomos mais era por causa do incêndio, né? Nós tentamos apagar primeiro o fogo para depois retirar ela, né? E aí, no caso, aí chegou os bombeiros e conseguiram puxar ela, né? Mas foi uma cena horrível mesmo. Eu só vi uns gritos, mas não imaginava, porque ele já estava preso, né? Nem sabia que ele estava solto. Fica uma coisa agora estranha, se volta de novo, daqui a uns tempos ele está solto e ele não fazendo a mesma coisa.
Não sei como é que solta uma pessoa assim. O criminoso voltou para a prisão. Segundo os vizinhos, ela deixa um filho de outro relacionamento e que não morava com ela. 12:04. As causas daquele naufrágio do barco que transportava estudantes entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, as causas do naufrágio são investigadas ainda pela polícia. A embarcação, com 15 pessoas a bordo, afundou, foi na noite da última quarta-feira, no Rio Uruguai. No sábado foi enterrado o corpo do jovem de 19 anos que estava desaparecido. A despedida Andrei Franchini movimentou o pequeno distrito de Bom Plano, em Vista Gaúcha. A comunidade estava comovida com a perda do rapaz, que deixa boas lembranças. Andrei, um guri, um menino de ouro, um menino trabalhador. Só passava trabalhando nas máquinas do pai, na lavoura. Era o que ele gostava, né? Um sorriso sempre. Um guri muito bacana. Eu e a minha esposa, nós estávamos em oração que encontrasse ele com vida. Vocês não esperavam que fosse ter esse desfecho, digamos? Nunca a gente esperaria. Eu saí de casa, né, para ir para o estudo, e a mãe e o pai não poder mais. É difícil. Nem consigo falar mais. O estudante do curso de agronomia desapareceu depois que a embarcação onde estava naufragou no Rio Uruguai, entre Itapiranga, Santa Catarina e Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul. Foram 3 dias de buscas. O corpo do jovem de 19 anos foi encontrado a cerca de 1.500 metros de onde a embarcação afundou no final da noite de quarta-feira. Ele foi localizado perto das margens do Rio Grande do Sul por moradores da região que usaram um pequeno barco para o resgate. Nós deslocamos uma guarnição nossa com a embarcação até o local para confirmar o ocorrido, e esse corpo ele foi deixado aos cuidados do IGP, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Para ajudar nas buscas, a usina de Foz de Chapecó, no estado catarinense, teve as comportas fechadas. Um grupo de mergulhadores de Porto Alegre também reforçou o trabalho. A gente fica muito triste. Agora, mais uma tragédia que faz a gente pensar e repensar algumas questões que, de fato, precisam ser esclarecidas. Primeira coisa, agora que o corpo foi encontrado, o menino já foi enterrado, é preciso saber, em primeiro lugar, que condições que é feita essa travessia. Isso, a empresa, que empresa que faz isso? É uma empresa que é fiscalizada, é feita uma concorrência pública, é feito aqui pelo Rio Grande do Sul, é por Santa Catarina. Quais são os critérios? Aí vão dizer, mas a vida inteira se faz isso, a vida inteira se atravessa de um lado para o outro e ninguém usa o colete. Ele, pelas informações que a gente tem, era o único que não sabia nadar. Então, assim, tem orientação para colocar o colete, porque chega um determinado ponto, dentro do ônibus é assim, senhores passageiros, isso o motorista fala, tem várias empresas que fazem isso. A lei obriga a usar o cinto de segurança, fiquem, né? É claro que cada um vai ir pela sua consciência, mas os motoristas alertam, é lei e pedem para que coloque. Isso é feito na travessia desse rio, do Rio Uruguai? São dúvidas que ficam. Claro que a polícia está investigando o caso. E tem outras questões ainda a serem esclarecidas. E mais que isso, por que não tem ainda uma ponte ligando os dois estados nessa região? Por que não tem? O que fica de exemplo desse garoto é o seguinte. Ele morreu junto com outro grupo de estudantes, era quase 11 da noite. Ele morava em Vista Gaúcha, que é lá no noroeste do estado, cerca de 15 quilômetros ali de Barra do Guarita. Ele ia estudar, pegava o barco, ia estudar em Santa Catarina. Depois das 11 da noite, ele voltava de barco, pegava a condução que levava até a casa. Quer dizer, olha só que garoto esforçado. E tantos outros que precisam se esforçar para conseguir estudar. A gente vai continuar acompanhando o caso até para esclarecer e que não aconteçam novas tragédias como essa que aconteceu na semana passada. 12:08 agora. Já está aqui a Estael Cias. Bem-vinda, Estael, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Todo mundo esperando para saber como vai ficar o tempo. Estael, você nem aguenta. Olha, eu gosto de chuva, tu sabe disso, né? Mas eu sempre falo, desde que não prejudique as pessoas. Sim, sim. Vai chover ou não vai chover, Estael? Pois é, nós temos aí uma semana que vai ter de tudo um pouco, continua sendo primavera, né? Esse vai e vem da chuva, mudança de temperatura, mas
Terça-feira, hoje, amanhã, entre hoje e amanhã, predomínio de tempo seco no estado. Já tivemos garoa em Porto Alegre hoje, região metropolitana, mas em geral... São nuvens passageiras. Nuvens passageiras, nuvens baixas, que não acrescentam risco, né? Porque a gente vem de um cenário de cheia, de enchente, de deslizamentos de terra. Então, é uma garoa fina associada a essas nuvens baixas que estão se deslocando para o mar. E acredito que à tarde já tenha predomínio de tempo mais seco em todo o estado. Amanhã, sim, tempo mais aberto. No Rio Grande do Sul, maior variação térmica, vai esquentar à tarde. Frio para novembro, não é? Frio para novembro. A temperatura está abaixo da média nesse mês de novembro. Até agora a gente não teve nenhuma marca excepcional de temperatura, como setembro e outubro, né? Temperatura máxima. Isso, temperatura. Mas mínima assim, né? Porque semana passada fez... 6 graus. 6 graus. Em Erval. Que isso? Em Erval, não é nem... Porque São José dos Ausentes, a gente sabe que é uma região alta, né? De mais de 800 metros de altura. Agora, em Erval, Zona Sul, já não é. Bom, aqui nós separamos o mapa nos dias em que tem previsão de chuva, né? Então é isso, volta a chover no estado, sim, nessa semana. Aqui a perspectiva para a quarta-feira. Nós devemos ter a instabilidade chegando pelo oeste do estado. Então, a quarta-feira tem grande parte do dia com sol na Grande Porto Alegre, Serra, Litoral, Costa Doce, mas o oeste desde cedo tem pancadas de chuva. Poderemos ter episódios de chuva forte, não se descarta temporais. Acredito até que até a noite essa instabilidade chega também a Grande Porto Alegre. Alguns modelos até colocam a chuva acontecendo mais cedo na quarta-feira. Então, quarta-feira é um dia de risco, não dá para sair de casa sem guarda-chuva. Porque qualquer região pode ter chuva, embora os maiores acumulados fiquem no oeste. Só chuva ou temporal e granizo e raios e trovoadas? Sim, o pacote completo. Exato. Né? O risco é maior para temporais, com rajadas de vento e raios no oeste e noroeste. Isso sim, concentrando maiores riscos aqui. Agora, no próximo mapa, na quinta-feira, aí sim nós temos um quadro de alerta mais generalizado. E o que vai acontecer entre quarta e quinta-feira? Nós teremos a formação de um sistema frontal, de uma frente fria. Frente fria está associado à chuva. E essa frente fria, além desse sistema, nós teremos um ciclone extratropical se formando no oceano. O ciclone, como ele não vai se formar tão próximo, não traz tanto risco. No primeiro momento, né? A gente tem maiores acumulados de chuva, justamente aqui, ó, pegando faixa litorânea, a Costa Doce, Zona Sul. Isso na quinta-feira. A quinta-feira um dia chuvoso, com pouca oscilação térmica. Grandes acumulados de precipitação até podem ocorrer na quinta-feira em razão dessa frente fria. E aí, na sexta-feira a gente tem feriado, né? Muita gente já deve estar se programando. O que acontece? O ciclone que se forma no oceano vai deixar a parte litorânea muito vento na sexta-feira e no sábado. Que é o típico, né, da primavera, né? E como tem um ciclone, né? Vai ser um tempo bem típico, que é a mudança, né? Exatamente. No sexta-feira o tempo começa a melhorar lá pela fronteira oeste, mas a instabilidade associada a este ciclone, que vai estar um sistema de baixa pressão atmosférica, no oceano vai gerar vento circular, e esse vento traz a umidade, mantém a instabilidade em toda a faixa leste e alerta para a parte litorânea, que na sexta-feira e ainda no sábado pode ter mar agitado e vento forte com rajadas acima de 60, 70 km por hora. Fácil. Um alerta importante, porque tivemos aí, na semana passada, um barco, não se sabe muito ao certo as causas, mas enfrentaram, foi num período bastante difícil, que teve o naufrágio de um barco com pelo menos três pescadores que morreram. Em situação de ciclone tem que acompanhar a previsão do tempo, porque aí não é só vento também, mas também tem previsão de muita chuva no litoral, né, na parte litorânea, dentro do mar, né, em alto mar também, mas muito vento realmente na sexta-feira e no sábado aí, em toda a parte leste, pega a Grande Porto Alegre inclusive, né, e é um vento constante, não é aquelas rajadas associadas a temporal que passa logo. Quando tem vento associado a ciclone, essa tropical é um vento constante, persistente e com rajadas muito fortes. Sexta e sábado que a gente vai detalhar aí na quinta-feira. Mas já fica o alerta aí para quem está planejando seu feriado, seu feriadão, quem for fazer. Quem for para a praia, quer dizer, domingo dá para... Domingo deve melhorar, sim. No dia que termina... Exatamente, na hora de ir embora, de fazer a mala e abre aquele sol. Infelizmente. Agora, como se novembro está se mostrando muito chuvoso, né? Muito chuvoso, vários municípios com chuva bem acima da média, e chuva que se concentrou em poucos dias, né? Não é só a quantidade do mês inteiro, mas foram poucos dias de volumes muito altos. Isso foi no final de semana lá em Vacaria. Vacaria teve chuva forte, exatamente. Nós tivemos chuva forte aí no sábado lá em Vacaria, acabou trazendo alagamentos. Até acredito que um pouco de consequência desse excesso de chuva de todo o mês, né? Então os rios, arroios estão cheios, o próprio sistema de drenagem da cidade já está cheio, saturado. Né? Então qualquer chuva mais forte que vem acaba representando risco. E a boa notícia é que o Guaíba está baixando. Nós tivemos o pico da
cheia que ocorreu no sábado, chegou a 2,40 metros, que é um nível realmente bem significativo no Cais do Porto. E hoje, pela manhã, por volta das 7 horas, já estava em torno de 2,20 metros. Então, a tendência agora é de melhora neste quadro. Mesmo com essa chuva que vem que vem entre a quarta e a sexta-feira, acredito que o Guaíba não vai ter grandes efeitos, então a tendência é de melhora para aquelas comunidades aí que são afetadas pelo Guaíba. A gente estava olhando ali imagens ao vivo de Porto Alegre, acho que não chove agora, mas tem muita umidade. Por volta de 11 horas deu uma chuvinha. 24 hoje, sobe muito a temperatura à tarde, não? Vai uns 26, 27 graus. 27, já aquece um pouquinho. E segue esse céu nublado aqui, embora não tenha mais previsão de chuva. Tá certo. Então, na quinta-feira nos encontramos de novo. Nos encontramos, vamos trazer mais detalhes aí do feriadão para quem está se planejando. Tá certo. Obrigado, Estael Cias. E agora eu falava mesmo com a Estael a respeito dos marinheiros, né, aqui no sul do estado, do naufrágio que teve, pois a Marinha encontrou o corpo da quarta vítima desse naufrágio de um barco pesqueiro que aconteceu na semana passada lá em Rio Grande. O corpo foi localizado na região do farol de Sarita, que é próximo à divisa da Praia do Cassino com Santa Vitória do Palmar, ali no limite entre os dois. O local é na mesma região onde a embarcação afundou e uma perícia vai fazer a identificação deste corpo. 7 tripulantes estavam no barco que naufragou na madrugada de quinta-feira. 3 pessoas sobreviveram, outros 4 morreram. Por isso, mais uma vez, falamos aí da falta de condições do mar, quando se tem principalmente muita ressaca por causa do tempo, ciclone, os pescadores têm que ter bastante cuidado. E atenção, 2 homens foram flagrados no momento em que arremessavam celulares para dentro do presídio de Lagoa Vermelha do norte do estado. Olha ali, rapidinho, Marcelo Chemali, chegaram, até parece, né, o que tem na Olimpíada, né? Eles se posicionam já com uma prática incrível, né? Lançamento de peso, né, André? Exatamente. Lançamento de peso, o que eles não esperavam. E manda embora. O que eles não esperavam é que as câmeras do presídio estivessem registrando toda essa ação. Sim, mas não iam... Acham que um presídio não ia ter câmera? Confiaram aí talvez aí num equipamento estragado, alguém que não estivesse monitorando. Isso tudo aí na parte lateral. Na parte lateral do presídio, eles já surgem na cena e arremessam os 2 pacotes para dentro aí do pátio da casa prisional. Caso desse domingo, no momento da entrada das visitas. Portanto, ali confiaram. Talvez vai estar todo mundo distraído, revistando as pessoas que estão entrando, enfim. Mas o pessoal, os agentes penitenciários estavam, sim, de olho nos monitores e aí alertaram a segurança interna. Os 2 homens foram presos em flagrante e aí dentro do presídio, a gente já mostrou a foto ali na sequência, tá aí o material. E outras 5 celulares, 2 carregadores e um tijolo de droga, um tijolo de maconha, André. Mas que coisa séria. Olha, a tenteada é livre, né? Como se diz na linguagem popular gauchesca, né? Vai ali tentar, né? Bom, um outro flagrante agora que a gente vai mostrar, uma pancadaria generalizada em frente a uma festa no litoral norte. O que é que aconteceu? Porque a gente observa o carro da brigada passando e arrancando, Marcelo. Uma imagem muito feia, uma briga generalizada. Todos em cima de Agora é 10 contra 1, né, André? Incrível isso. 10 contra 1, é uma crueldade, é uma covardia. 10 homens partiram para cima desse jovem, aí agressão de todos os tipos. Na sequência, já depois que ele caiu no chão, praticamente desacordado, surge aquela viatura da Brigada Militar ali na altura do vídeo, na parte de cima do vídeo ali, parte esquerda. Aí o início, ele tenta se defender com os braços aí, e aí 10 pessoas, todos homens, jovens, mas todos homens, partem para a agressão, chutes, socos. Um deles, inclusive, usa uma garrafa de cerveja para agredir a vítima e ele cai aí praticamente desacordado ao meio-fio na frente de um dos automóveis ali, quando surge a viatura da brigada. Não se sabe o que foi dito aos brigadianos, mas a vítima ainda estava por ali. Saiu cambaleando ali. E os brigadianos, enfim, não levaram adiante aquilo ali, pelo menos naquele primeiro momento. Isso aí aconteceu no centro de Osório, a Avenida Getúlio Vargas, na madrugada de sábado. Meu Deus do céu. Ô, Chemali, vamos voltar essa imagem aí. Esse rapaz que está com uma pochete no pescoço, ele chega atrasado na briga e, ele carrega alguma coisa na mão. Vamos ver ali, Ele carrega alguma coisa na mão. Ele carrega... vamos tentar voltar mais um pouquinho. Me parece que ele tá com algum objeto antes. No início, né? Bem no início. Bem no início. Agora, vamos ficar cuidando. Um pouquinho antes, eu acho. Antes ainda. Tá, larga aí, larga. Agora lá vem ele, Ele vem atrás agora, ali,
na hora que ele levanta a mão que a gente observa que ele está com algum objeto. Ele está com algum objeto na mão. A pochete atravessada no corpo, né, André? Dá pra o que está com a pochete. Destacar bem ele ali no vídeo. Ele chega atrasado e ele vai direto no rapaz. Quer ver, ó? Na hora que ele se vira para a câmera, tá, isso já é depois da briga. Agora vai recomeçar a briga e aí a gente vai conseguir ver. O de preto pedindo para não baterem. Aí vem aqui, ó, o retardatário. Aí, ó, chegou ele leva alguma coisa na mão. Isso é certo, ele tá com alguma coisa na mão. E aí os 10 batem, tá? Olha aquele caído, tá vendo? Olha aquele caído no chão. E aproxima-se o carro da Brigada Militar. Para aí um pouquinho a imagem. Aí estão os amigos ao redor. Provavelmente o brigadiano pergunta o que está acontecendo por aí. E aí eles devem ter dito, não, rapaz, colega nosso aqui bebeu demais, passou mal, tá tonto, mas já tá tudo bem, porque o que acontece em seguida? Solta a imagem. Ó, eles conversam, algumas explicações. Ó, já levantou, tá tudo bem com ele e o carro vai embora. E isso é quem pede esclarecimento é a população lá de Osório. Vizinhança do centro ali de Osório. Porque o pessoal... A algazarra, a gritaria. Exatamente. Né, André? Agora a gente percebe ali que os que agrediram o jovem se passaram por amigos ali, né? Sim. Inclusive um deles ajuda ali a vítima a levantar né, do chão ali, não, tá tudo bem e tal. E por medo, muito provavelmente por medo, o agredido acaba não buscando o socorro da polícia, né? Agora é o seguinte, né? Tá tudo gravado. Se quiserem ir atrás, porque tem menor de idade aí, se quiserem ir atrás e descobrir, tá aí a imagem para isso e a própria Brigada Militar para se explicar, porque daqui a pouco, né, a Brigada Militar teve o procedimento correto, não sei, é importante, porque agora, a população André, cobra explicação. O que chama a atenção também, apesar das imagens aí nítidas, a Polícia Civil já concluiu esse inquérito e remeteu à Justiça. Lesão corporal leve, André. Ah, é? Lesão foi o que a nossa produção apurou junto à Delegacia de Polícia lá de Osório. Lesão corporal leve. Identificou um por um? Tudo indica que sim. Agora, me parece aí um inquérito fechado muito a toque de caixa, né, André? Lesão corporal, isso aí, para mim, aos meus olhos, é uma tentativa de assassinato. É, uma tentativa de homicídio. De homicídio. Pode ser enquadrada assim, porque é praticamente um linchamento. Nossa. É 10 contra 1, né, André? Mas que isso? É 10 contra 1. Aliás, covardia é o termo que os moradores lá de Osório usam em todos os comentários quando se trata desse caso aí. Obrigado, Marcelo Chemalho, pelas informações, 12h21. E a Brigada Militar abriu um inquérito, né, para investigar a conduta dos policiais depois de uma briga também com estudantes que teve no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. O tumulto aconteceu numa festa na rua na sexta-feira. Na tela os detalhes. A confusão aconteceu na rua Alberto Rosa, no trecho entre as ruas Conde de Porto Alegre e Benjamin Constant, na região do Porto. Enquanto os estudantes estão aglomerados na calçada, a polícia militar chega. Pelas câmeras de segurança, dá para ver que um rapaz se posiciona em frente à viatura. A briga começa. Um dos policiais dispara spray de pimenta contra o grupo. Outros vão para cima dos jovens com cacetetes. Quando eu pisquei, eles já estavam com os cacetetes na mão, com armamento, com spray de pimenta. Todo mundo ficou em pânico, a gente estava desesperado, não sabia o que fazia, porque a gente perguntava, eles não davam nenhum tipo de orientação, não conversavam com a gente. O evento deveria ter encerrado às 10 horas da noite, mas já passava das 11 quando a Brigada Militar, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito chegaram e houve tumulto. Em momento nenhum eles chegaram à organização para conversar sobre o que estava acontecendo, pedir algum documento que comprovasse a nossa autorização. Em nota, a Universidade Federal de Pelotas repudiou as ações contra os estudantes. Afirma que havia autorização da Prefeitura de Pelotas para a realização do evento e que nada justifica a violência da ação policial. Tinha pouca gente, o som baixo, não são marginais. Os nossos alunos não são baderneiros. O papel de quem está nesse direito de cuidar da ordem pública é de orientar, né, e não de agredir. A PM instaurou um inquérito para saber se houve crime militar por parte dos policiais. E que sejam, ao término desse procedimento, apontados os responsáveis, sejam eles por parte da Brigada Militar, sejam eles por parte de frequentadores daquela festa. Que as imagens possam nos mostrar quem exacerbou de violência e que estes sejam responsabilizados. A falta de cálcio no organismo é a principal causa de osteoporose, uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado.
Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque ele tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado e exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Muito bem, depois do meu recado, a imagens ao vivo. Isso é próximo aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na Avenida Beira-Rio. Chove nesse momento fraquinho, uma chuva fraquinha, mas disse a Estel Cias que daqui a pouco já vai parar de chover. Nesse momento, 24 graus, deve ir a 27 graus aqui na capital gaúcha. E atenção, uma câmera de segurança flagrou o momento de um acidente com morte que aconteceu aqui em Canoas na última quinta-feira. Meu Deus do céu, Marcelo Chemalha, o que foi isso? Imagem forte, né, André? Imagem forte, a gente percebe que o asfalto estava molhado, né? Corsa Branco já surge na imagem aí de lado, né? Já o motorista perdendo o controle da direção, uma velocidade já excessiva e atinge a caminhonete que vinha no sentido contrário da pista. Depois do choque, o veículo quase atinge outras pessoas que aguardavam o ônibus numa parada vermelha ali. Está em destaque agora, esse é o momento do choque. 2, 3, 4, 5, 7, 8 pessoas na parada. Realmente violento esse choque, o acidente aconteceu no dia 7, na quinta-feira passada. No entanto, a câmera de segurança surgiu nesse final de semana. O motorista do carro, André, 33 anos, morreu no local, não resistiu aos ferimentos. Chovia no acidente, a gente já destacou isso. A Polícia Civil aguarda laudos do IGP para saber o que causou isso, se foi a alta velocidade ou se o carro teve algum problema mecânico. Por isso, a outra suspeita é que o Corsa tinha aquaplanado. Portanto, aí na questão da chuva, a gente percebe que o asfalto está bastante molhado e aí fica o alerta, né? Realmente, dia de chuva é difícil, a gente precisa manter a velocidade controlada, especialmente aí dentro do limite da via, né, André? Ontem, no final da tarde, no início da noite, aliás, um carro de luxo, uma BMW, um rapaz de 23 anos e mais 2 amigos, ali em Maquiné, em direção a Porto Alegre, a mesma coisa. Aquaplanou, o carro capotou e morreu. Um deles morreu, 23 anos. E a gente tem que alertar muito, porque assim, a 60 por hora, tu pega uma poça d'água, já é o suficiente para o carro perder o controle. Pneu novo, pneu velho, não importa. Não importa, né, André? Uns mais, uns menos, mas com a situação das nossas estradas cheias de água parada, cheia de buraco, quer dizer, é um pedido que a gente faz. É um pedido que a gente faz. Muito cuidado, principalmente em dia de... E esse acidente, André, na Avenida Rio Grande do Sul, que é a principal do bairro Matias Velho, bastante movimentada sempre. O pessoal ali que usa o transporte coletivo o pessoal na quase parada, acabou se ferindo, né? E teve um outro acidente, 17 pessoas ficaram feridas, né? Um acidente entre um motorhome e búfalos. Foi lá em Rosário do Sul, na fronteira oeste aqui do estado. Olha só a imagem aí, o motorhome saiu, foi para depois do acostamento já fora da estrada. Isso aconteceu depois que o motorista bateu contra búfalos aí que passavam no quilômetro 514 da BR-290, 5 horas da manhã de domingo. 2 dos feridos ficaram presos nas ferragens, André, sofreram ferimentos graves. O veículo ficou parcialmente soterrado ali na lama, só foi retirado no início da tarde, quando o trânsito foi liberado. Até então, o tráfego ficou em meia pista. Com o acidente, 7 búfalos acabaram também mortos naquele choque, né, André? Portanto, ali, um grupo aí sendo transferido de um lado para o outro da estrada, né? Vários campos ali, é uma área essencialmente de produção agrícola, né? Acabou aí causando esse acidente aí por volta das 5 horas da manhã de domingo. Também a gente tem que andar com muita atenção, porque não adianta, os animais escapam, muitas Veículo das vezes de grande porte, né, André? Nossa. Veículo difícil de controlar.
Agora, Marcelo Chemalha, aquela farmacêutica que foi vítima de uma explosão lá em Marau, ela morreu no domingo. O que aconteceu com ela? Ela era proprietária dessa farmácia, né? Pois é, André. A Tiziana Girard, de 33 anos, estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Passo Fundo. Foi internada na última sexta-feira, quando ficou ferida nessa explosão seguida de incêndio na farmácia de manipulação na Avenida Júlio Borella, na cidade de Marau. O caso aconteceu na sexta-feira, a polícia investiga o caso. A informação é que estava muito calor quando houve essa explosão. A perícia vai apontar se Tiziana morreu porque teve contato com algum produto químico que manipulava naquele momento ou se foi vítima dessa explosão, sofreu queimaduras pelo corpo e infelizmente não resistiu. A perícia deve aí ser bastante decisiva para que a polícia consiga fechar esse inquérito, André. Tá certo. Obrigado. Um abraço, Marcelo Chemalha. Meio-dia, 29 minutos. Atenção, porque agora eu vou falar sobre aposentadoria. Atenção. Quem nunca contribuiu com o INSS ainda pode emitir uma guia e começar a descontar pela regra antiga da Previdência. Então, quero que vocês fiquem todos atentos, porque tem vantagem nisso. Quem nos explica é a colega Luciane Coleman, que tem as informações necessárias para a gente, porque atenção quem está em casa nos acompanhando. Preste atenção porque hoje é o último dia, é a última chance. Não é mesmo? Boa tarde, Luciane Coleman. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando. Pois é, até porque amanhã de manhã, né, André, acontece lá em Brasília a sessão solene que vai promulgar, então, a reforma da Previdência, pelo menos o texto base, né? Essa emenda constitucional, às 10 horas da manhã, vai acontecer, então, essa solenidade com o Senado, Câmara, tudo junto. Promessa, inclusive, da presença do presidente Jair Bolsonaro. E eu estou aqui com o Tiago Kidrick, né, que ele é da Comissão Estadual de Seguridade Social da OAB-RS, que vai nos explicar exatamente esse ponto que você mencionou, André. A questão que a gente está falando para os homens, viu? Porque para as mulheres, na verdade, essa regra não vale porque não houve mudanças. Mas para os homens que nunca contribuíram, nunca se inscreveram, né, no INSS, é muito importante essa data até amanhã, não necessariamente até hoje, né? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. É verdade, é muito importante porque nos homens a regra geral ficou 20 anos o mínimo de contribuição. Hoje é 15. E hoje é 15. Então quem fizer esse pagamento, né, fizer a inscrição lá no INSS hoje ou até amanhã, vai conseguir manter esses 15 anos de contribuição. E quem não tiver inscrição no INSS, nunca pagou, nunca fez a inscrição, vai entrar nos 20 anos. Então são 5 anos de diferença de tempo mínimo de contribuição por causa de quem não atentar para esse detalhe de entre hoje e amanhã. E a gente está falando em que casos, né? Ou seja, são profissionais autônomos, pessoas que trabalham na informalidade, ou seja, nunca contribuiu, nunca trabalhou daqui a pouco de carteira assinada, que é uma forma em que tu acaba automaticamente entrando, né, para a Previdência Social, tem que ir lá no site, né, inss.gov.br. É uma diferença que parece pouco hoje, mas vai fazer diferença lá na frente. É verdade, tem que ir no site, fazer a inscrição lá pelo site. Aí, quem já é autônomo, contribuinte, na verdade, é obrigatório, apesar de muitas pessoas não pagarem. E aí se faz a inscrição lá com o código de autônomo. Mas também a pessoa pode se inscrever como facultativo. Quem não está exercendo a atividade, mesmo assim, pode se inscrever e fazer esse pagamento. Olha, é muito importante entre hoje e amanhã efetuar a inscrição e o pagamento. Luciane? Então, André, viu? O prazo até amanhã, mas aí amanhã também já teria que fazer esse pagamento, né? Ele está me ouvindo. André. Doutor, boa tarde. Eu quero fazer um esclarecimento para o senhor, porque assim, ó, a gente precisa esclarecer muito bem nosso telespectador para que não tenha problema, já que isto é uma decisão muito importante, uma atitude muito importante. Então, o senhor confirma que pode também ser feita amanhã, porque até então todas as informações que se tem, e mesmo de leituras que eu fiz aí nos últimos dias, todos falam que hoje é o último dia. Então, por isso que eu queria confirmar com o senhor que amanhã também pode fazer esse pagamento? Porque a PEC vai ser promulgada amanhã e ela passa a contar a partir do dia seguinte, né? Então, claro que hoje é mais seguro fazer a inscrição, pode emitir o boleto no máximo para amanhã, né? Eu sei que tem gente falando até quarta-feira, mas a gente está falando na forma mais segura, então fazer hoje a inscrição e fazer o pagamento no máximo até amanhã. Tá? Aí fica mais garantido. Isso, já faz a inscrição hoje
E emite o boleto e paga ele no máximo até amanhã. Para as mulheres não muda porque era 15 anos e continua 15 anos, ou seja, não tem essa diferenciação, né? Para as mulheres, 15 anos ficou a regra geral e a transição. Homens, como ficou 15 anos a transição e 20 a regra geral, ele tem que estar na transição. Por isso ele tem que estar inscrito no sistema, inscrito e efetivado com o pagamento até que se perfectibilize a situação da PEC 6. E só pra gente encerrar rapidinho, Tiago, aí que muita gente tá fazendo uma corrida para se aposentar, diz, nossa, eu já tenho aqui o tempo de contribuição, vou me aposentar. Para esses casos, precisa ter pressa? Porque os escritórios de advocacia estão lotados aí de processos, né? É verdade, mas não, o direito adquirido, ele antecede o pedido. Então, se a pessoa já tem o tempo, ela tem direito adquirido à legislação atual. Não precisa necessariamente correr dessa forma desesperada em linhas gerais. É claro que temos alguns casos pontuais que envolvem insalubridade, periculosidade, que há uma discussão sobre isso, então essas pessoas que têm isso estão mais preocupadas, estão correndo mesmo antes, mas em linhas gerais não precisa fazer essa corrida em virtude do direito adquirido estar protegido. Tá certo, então, excelentes esclarecimentos. Então, realmente, a dica é para os homens que nunca contribuíram, né, André? E o prazo está terminando e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciane Coleman. Muito bem, 12h e 34 minutos. Agora um recado da TIM. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar play. Música nova? É só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitadas. WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais. Você tem 1 GB de internet mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isto mesmo, mais 3 GB de meia-noite até às 6 da manhã. É por isso que a TIM não para de crescer no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade no sinal é comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM. Sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Então, aproveite. TIM, a inovação não para. O SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela companhia. Débora de Oliveira.